E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 5 matérias e uma atualização, tá? Então vamos lá, pauta do dia aqui. A atualização, no caso, seria: a OTAN desiste de abrir escritório no Japão. E a China passou a perna no Japão de novo. O japonês não aprende, né? Mas não tem jeito, né? China passou a perna no Japão de novo. As vendas em lojas de departamento no Japão caíram pelo 4º mês consecutivo em relação ao ano anterior. Tá? Então já dá para você ter ideia que está caindo o preço, as vendas nos shoppings aqui no Japão. Terremotos continuam em Kagoshima, mas por que disso? Tem muita gente que já está linkando isso aqui com aquela previsão do terremoto do dia 5 de julho, que falaram que ia ter, que não sei o que das contas. Já tem gente linkando isso. Aí saiu uma notícia falando: ó, não é, tá? Não tem evidência. Aí, em relação também àquela previsão do 5 de julho, o autor do anime ali, o Ryo Tatsuki, ele refez o mangá ali e tirou essa parte da previsão, tá? Para evitar essa confusão toda, porque tem muita gente falando besteira. Tanto que no TikTok tem muita gente falando: não, isso vai acontecer realmente. Só eu não sei por que fala assim, que tá querendo vender, como é que se fala assim, vender caos, vender um monte de coisa para poder ganhar clique, né? Para poder ganhar visualização. Por isso eu acho de uma coisa errada, de uma safadeza, uma canalice do cão. E a última, no caso, isso aqui é mais uma dica, tá? Porque o Haddad, ele veio a público e falou algumas coisas. Isso aqui eu vou falar na hora do vídeo ali, tá? Só que ele deu uma dica de futuros, como é que fala assim, de uma futura movimentação do governo em relação à parte imobiliária. Se isso aqui acontecer, vai ficar muito bom para muita gente tirar casa financiada. Então, para aquelas pessoas que estão aqui no Japão batalhando por uma casa, e mesmo você no Brasil, pode ser uma grande oportunidade, tá? De acordo com as palavras do Haddad, tá? Então, vou trazer isso para você aqui, só um minuto. Tá, como é que é, a gente é humano, tá? Não tem muito escapar. Então, vamos aqui à atualização. Começando por aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para receber as notificações de vídeo que acontece por aqui, tá certo? E se for no TikTok, clica no rosto do bonitão lá. E vamos lá. OTAN desiste de abrir escritório de ligação no Japão. Então vamos lá. Um funcionário da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, ou NATO, tá? Depende da forma que a pessoa lê, disse que a ideia de abrir um escritório de ligação no Japão atualmente não está mais sendo discutida, deixando claro que a organização essencialmente desistiu da ideia, o que é muito ruim para o Japão. Por mais que alguém fale alguma coisa, o Japão, falar que o Japão tem poderio bélico para aguentar ataque de Rússia, ataque de China, que são todos vizinhos do Japão. O Japão não tem. O Japão vai estar muito do lascado. Então, se o Japão, entre aspas, né, fizesse uma coligação com a OTAN, mesmo que seja, entre aspas, de boca ali, ia ser muito bom para o Japão. Questão de proteção, mesmo que seja no blefe. O Kishida, ele deu muito mole na época, porque na época meio que convidaram o Japão para entrar na OTAN. Aí o Kishida, não, que não sei o que, fez com doce, não entrou, perdeu a oportunidade, tá? Aí agora o Japão tá aí nessa confusão toda, né? Mas de qualquer maneira, a OTAN, que trabalha para fortalecer a cooperação da região Ásia-Pacífico, cogitava de abrir um escritório no Japão quando a informação veio à tona, né? Tanto que o Macron, ele foi, como é que fala assim, ele foi o grande opositor. Por isso que o negócio não vingou também na época. Se o Macron não tivesse falado nada, pode ser que o escritório teria saído naquela época. Mas o Macron adora falar uma besteira, né? Ele não vê, como é que fala assim, o lado do país dele. O país dele tá se fudendo lá, como é que se diz, mas ele tá vendo os outros lá, tá vendo os outros. Ele parece muito Kishida nesse ponto. Mas vai fazer o que, né? Kishida também, o Japão tava se lascando naquela época,
Mas ele olhava os países dos outros, tá? Tanto que deu dinheiro para o Afeganistão na época, deu dinheiro para um monte de gente, dá dinheiro para a Ucrânia ainda, fizeram várias doações para a Ucrânia, tá? Apesar que a Ucrânia está merecendo, né? Como é que fala assim, na parte do Afeganistão não concordo não, mas só um minuto aqui. Ah, hoje tá bravo. Mas hoje tá tenso. Me desculpa, tá? Porque se não for assim, eu não consigo gravar vídeo pra você, tá? Eu sei que muita gente vai ficar enchendo o saco. Ai, que nojinho! Mas, pô, todo mundo é ser humano. Essa matéria que eu já tinha falado dela um tempo atrás. E estão batendo em cima dela de novo, tá? O que é? A China passou a perna no Japão, como sempre, tá? E o Japão abaixa a cabeça para a China, como sempre também. Não sei porquê, mas de qualquer maneira. Em relação ao desenvolvimento do campo de gás no mar da China Oriental, foi confirmado que a China continuou a construir novas estruturas em águas próximas à linha mediana entre Japão e China, como o fez no mês passado. O ministro das Relações Exteriores protestou veementemente junto à China, afirmando que esse desenvolvimento unilateral é extremamente lamentável. Por quê? Olha só, como é que o chinês é desonesto. Em 2008, antes que alguém me enche o saco, estamos falando do governo chinês, não do povo. Tá? Se o povo é ou não é, não me interessa. Estamos falando do governo. Tá? Em 2008, o governo japonês e o governo chinês concordaram em desenvolver conjuntamente campos de gás no mar da China Oriental, mas as negociações permanecem suspensas, com a China construindo unilateralmente as estruturas perto da linha mediana, a divisa entre Japão e China. Tá? Enquanto isso, o Ministério das Relações Exteriores revelou que havia sido confirmado que a China estava prosseguindo uma construção de uma nova estrutura do lado chinês, nas águas perto da linha mediana. Em resposta, Kanai, diretor-geral do Escritório de Assuntos Asiáticos e Oceânicos do Ministério das Relações Exteriores, protestou veementemente a Xi Ying, vice-chefe da missão da Embaixada da China, dizendo que o desenvolvimento unilateral era extremamente lamentável e mais uma vez pediu ao início antecipado das negociações com base no acordo de 2008. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a construção de tal estrutura foi confirmada no mês passado, tornando-se a 20ª estrutura. Para quem não sabe o que é 20ª, são 20 plataformas de extração de gás. Enquanto o Japão está lá, ai meu amiguinho, vamos fazer as coisas. A China está passando a perna dele, só está construindo, só está pegando. Em vez do Japão fazer a mesma coisa do lado japonês, porque eles não vão poder encher o saco, porque a China construiu do lado chinês, então o Japão nesse ponto não pode encher o saco também, tá lá. Por que não se constrói do lado japonês? E começa a extrair junto, e foda-se. Se eles passaram a perna, por que não? Então você vê que fica naquela, ai que não sei o que, daqui a pouco somos os coitadinhos da Ásia. Vai se lascar, porra. Né? Tá vendo que os outros estão passando a perna e tá aí baixando a cabeça? Por isso que eu falo que bonzinho só toma na rodela. Eu canso de falar isso aqui no canal. Quer ser bom? É uma coisa. Você ser bom, você sabe falar não. Você sabe discernir o que é certo e errado, então você sabe falar sim ou não. Não fica assim nessa. Ai, coitadinho de mim, eu sou o coitado da Ásia, estão passando a perna em mim. Pô, você tá vendo que tá passando a perna, faz alguma coisa. Mas, pulando de matéria aqui, então você vê que o Japão nesse ponto tomou na orelha de novo, né? Mas vamos lá. As vendas nas lojas de departamento em todo o Japão caíram pelo 4º mês consecutivo, em comparação ao mesmo mês do ano passado. As vendas dos produtos duty free destinados ao turista estrangeiro caiu drasticamente, cerca de 40% em relação ao ano passado. Então pensa comigo, o Japão estava fazendo aquele monte de lei, né, anti-estrangeiro, e uma delas, eles iriam tirar a isenção fiscal dos turistas. Se com a isenção já está diminuindo em 40%,
Você já imaginou depois que tirar a isenção? Você imaginou o tamanho do estrago que isso vai fazer? Pois é. De acordo com a Associação de Lojas de Departamento do Japão, as lojas de departamento de todo o Japão no mês passado totalizaram, olha o tamanho dessa cifra, 435,6 bilhões de ienes, 7% abaixo do mesmo mês do ano passado, quando comparado às lojas existentes, marcando o quarto mês consecutivo de declínio. Então você vê que isso aqui gera um dinheiro fabuloso para o Japão. E quanto que o Japão não está perdendo com a isenção de impostos para os estrangeiros? Aí o que ele estava preferindo fazer? Arrancar o couro do povo e deixar o turista bonitão. Isso está errado. Se o cara vem para cá, o cara tem que estar disposto a arcar com todos os gastos. Não é dar isenção de impostos pro turista que vem para cá todo bonito e as pessoas que estão aqui morando aqui estão se lascando. Por isso que nesse ponto, na mudança da lei, eu achei muito bom. Tá? Vai ajudar em alguma coisa? Vai depender do tamanho da ganância. Tá? O grande exemplo, você vê que o governo brasileiro, ele arrecada, mas nunca está bom. Você vê que ele aumentou o número de impostos. Está aumentando o número de impostos. Alguns impostos na hora da votação estão sendo vetados porque o povo não aguenta mais. E muitos desses impostos estão mexendo no bolso do próprio político ali. Aí os caras, opa, pera lá. Né? Então você vê que o negócio também está ficando estranho pra caramba no Brasil. Ali. Mas continuando aqui. Desse total, as vendas de produtos duty free foram 42,5 bilhões de ienes, com uma queda de 40,8%, marcando o terceiro mês consecutivo de declínio. Então, para quem não entendeu, as vendas totais foram 435,6 bilhões de ienes, 7% abaixo em relação ao mesmo mês do ano passado. Só que os produtos que os turistas estavam pegando, no caso, os produtos duty free, são 42,5 bilhões daqueles 435,6 bilhões. Você vê que é uma cifra muito alta. Mas houve uma queda de 40,8%. É muito alto. Alguma coisa aconteceu nesse meio termo aí. Houve alguma canetada de alguma coisa, porque cair 40% com esse tanto de turista que eles estão vindo para o lado de cá, tem alguma coisa errada. Porque você vê que todos os meses ele exalta, o Japão exalta. Ah, o número de turistas aumentou, batemos o recorde, que não sei o que, parará. E o povo está comprando menos? O povo está vindo aqui só para ver foto de Sakura? Tem alguma coisa errada. Mas continuando aqui. Além disso, o número de pessoas que compraram produtos duty free foi de 536 mil, com uma queda de 5,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. E a primeira queda em 3 anos e 2 meses. Então você vê que diminuiu o valor e diminuiu a quantidade de pessoas que estão comprando. Apesar que isso é quase proporcional também, né? Mas, embora a tendência de visitantes no Japão continue a aumentar, é aqui isso que eu estou falando, porque senão faz muito sentido. Tá? A Associação de Lojas do Departamento de Japão cita os seguintes motivos para a queda nas vendas dos produtos duty free e no número de clientes em lojas de departamentos no ano passado. O iene se fortaleceu em comparação ao mesmo período do ano passado, levando a uma tendência de abstenção de compras de itens caros em lojas de departamentos que estão se concentrando em vender, bem como uma gama mais diversificada de lugares para visitar e maneiras para fazer compras para o turista estrangeiro. Se eu olhar para o lado da oscilação cambial, até concordo, mas essas outras não. Porque pensa bem, se o turista ele tem mais lugares para visitar, a chance dele gastar é muito maior, não é? Porque pensa bem, você vai num tal local ali, olha, tem um souvenir bacana, tem uns negócios bacanas aqui, vai lá e compra. Ó, aquele local ali, primeira vez que eu vou, olha, tá bonito.
Vai lá e compra. O que acontece, costuma acontecer, quem está endinheirado. Tá? Então você vê que existe a tendência, sim. A mesma coisa, eu tiro por mim. Tá? Quando eu vou com determinados locais com minha esposa, são locais novos que a gente nunca foi. Olha, tem uma comida nova. Eu vou lá e como. Para poder experimentar. É igual o sorvete de wasabi que tem na fazenda de wasabi que tem lá em Nagano. Pô, é bacana. Quem nunca teve a experiência, experimente. É bom pra caramba. Tá ali o negócio. Japonês, troço arde? Não, não arde assim. Tá? Então são experiências que a pessoa... Experiências, como é que fala assim? Gustativas que são boas para as pessoas. Da mesma forma, assim, souvenirs. Né? Aquelas caixinhas de presente, etc. Presente que fala assim, tem manjus, docinhos, né? Tem caixas de lame, etc. Uma série de coisas que entram nessa parte também. Né? Mas, né? Então dá para você sacar que tem alguma coisa muito errada aí. Tá? Yoshiharu Nishizaka, diretor executivo da Associação Japonesa das Lojas de Departamento, disse em coletiva de imprensa: as vendas Duty Free estão num nível muito alto em comparação ao ano passado. Se está em um nível muito alto em comparação ao ano passado, não faz sentido esse troço ter caído. Tá? Esperamos que as vendas permaneçam abaixo dos níveis do ano passado, depois de junho. Então você vê que antes estava alto. Então continuaremos monitorando de perto os desenvolvimentos futuros. Por isso que eu estou falando que tem canetada nesse troço aí. A coisa está esquisita. Tá. Você vê que a própria alegação das pessoas ali, ela entra em contradição. É um troço meio esquisito, né? Mas vida que se segue. Então vamos aqui à parte da previsão do terremoto do dia 5 de julho. Eu vou inverter as ordens aqui para poder fazer um pouco mais sentido. Vamos lá. Ó. Ryo Tatsuki, 70 anos. Você vê que o autor tem 70 anos. Né? Um artista de mangá que se tornou um tópico de conversa que previu que um grande desastre ocorreria no Japão no dia 5 de julho. Publicou um novo livro no qual ela corrigiu sua previsão para a data do desastre, afirmando que 5 de julho não é o dia que algo acontecerá. Aí é aquela bela história. Se acontecer, lascou. Tá? Porque é aquela bela história. Previsão é igual fé. Igual a fé cega. Você não sabe, você apenas acredita. Previsão é a mesma coisa. Você não sabe, entre aspas, realmente. A não ser que a pessoa seja o tipo de um médium ali. O médium tem uns espíritos ali bochichando no ouvido dele ali. Ah, japonês, você está levando para o lado espiritual. Lado espírita. Diz a lenda que acontece assim. Tá? Então estou repassando. Tá? Tatsuki atraiu atenção por prever um grande terremoto, por prever o grande terremoto do leste do Japão de 2011. Então ela acertou o terremoto de 2011. Olha que doideira. Em 2021, ela publicou The Future I Saw Complete Edition, né, pela Asuka Shinsha, que trata de um sonho premonitório que ela teve em que dia 5 de julho, né, daquele ano. E ela especificou a data dizendo: se o dia que você tem um sonho é o dia que ele se torna realidade, então o próximo grande desastre será no dia 5 de julho de 2025. Por isso que está esse bafafá lá em Hong Kong, que muita gente não está vindo, que está afetando o turismo no Japão. E o governo japonês está pulando dessa altura, que eles estão falando que estão perdendo dinheiro por causa disso aqui. Após uma publicação chinesa do livro, espalharam-se rumores na China que, por volta de 5 de julho, poderia ser uma época arriscada para visitar o Japão. E o movimento para evitar visitas ao Japão está em andamento. É aquilo que eu já noticiei em outro vídeo. E estou trazendo a atualização para essa. Tatsuki publicou sua autobiografia, O Testamento do Anjo, pela Buggeisha, esse mês. Ela evitou especificar a data 5 de julho, dizendo: o dia em que tive um sonho não significa necessariamente que algo vai acontecer. Mas
e mais uma vez atraiu a atenção nas redes sociais. Parece que isso vai ser um assunto do momento por enquanto. Sim, até o dia 5 de julho isso vai ser um caos. Tá? Então, grande provavelmente você vai ver eu falando disso aqui até o dia 5 de julho. É o dia que é a data limite aqui. Mas tem muito brasileiro gravando muita coisa e espalhando terror. Esse é o grande problema. Em vez das pessoas gravarem vídeos para poder tentar acalmar os outros, porque é aquilo que eu falo, tem gente que tem problema cognitivo, tem problema sentimental ali, e você escuta um troço desse, a pessoa entra em parafuso. Tem gente que sabe discernir. Não, isso aqui pode ser que aconteça, pode ser que não, aquela velha história da fé raciocinada, pode ser que sim, pode ser que não, que etc. Mas tem gente que não, é assim que falou, como se a internet fosse um campo de verdades absolutas. Isso que é o mais foda. Desculpa o termo, mas não tem outra palavra para falar. Só para vocês terem ideia, minha mãe é uma dessas. Minha mãe vê uns troços desses, ela manda mensagem para mim. Meu filho, o que você tá fazendo aí que não sei o que. Ela me perturba por causa desse tipo de coisa. E tem outras pessoas também, tá? Que entram em parafuso por causa desse tipo de coisa. Tem que se tomar cuidado, muito. Porque terremoto é uma coisa que ainda não dá para se prever. Tá? Pelo menos cientificamente falando, não tem como prever o terremoto. Tá? Você vê que no caso da moça ali, né, da senhora, ela previu o terremoto o grande terremoto do leste do Japão. Ela acertou? Acertou. Então tem que dar uma certa credibilidade? Sim. Tá? Mas levar isso a ferro e fogo é tenso. Tá? Mas se você tem certos medos, começa a fazer seu estoque de água, lame. Tá? Por que lame? Porque se acabar a luz, por exemplo, você consegue ferver uma água se você tiver naqueles fogãozinhos portáteis. Né? Porque dependendo do local, dependendo do abalo, você querer usar o gás normal é muito perigoso. Porque você dependendo, você não sabe se está vazando. Se estiver vazando, pode ser que o seu sapato exploda. E aí? Então você vê que tem muitas coisas que é perigoso, né? Em determinadas situações. Então você tem que... questão de desabastecimento também. Porque se der um terremoto nessa magnitude, você pode esperar que vai haver um grande desabastecimento, mas muito grande mesmo. Tempos atrás, aqui no Japão, não tem muito tempo, tá? Saiu como se fosse uma série, tá? Na televisão japonesa, sobre esse grande terremoto do leste do Japão. Eu assisti essa série, é fabulosa, tá? Só que, claro, tá em japonês. Mas quem puder, assista, para você ter a ideia do tamanho da magnitude que isso foi. Tá? Do estrago que isso foi. Você vê que hoje ainda, na internet, correm imagens da época, filmagens, de caminhões da Yamazaki Pan indo fazer doação e outras empresas indo lá fazer doação. Porque o troço foi muito feio, foi muito grotesco mesmo. Tenta imaginar comigo. Você que já foi pro lado de Nagoya ali, vocês vê que tem aqueles corredores de viadutos, da mesma forma lá em Osaka. Quando deu esse terremoto pro leste do Japão ali, tenta imaginar esses corredores de viadutos tombando inteiramente para um lado só. Foi muita coisa. Tá? Foi um estrago muito grande. Por isso que muita gente acaba entrando em parafuso com esse tipo de coisa também. Da mesma forma, quando teve o tsunami lá em Fukushima, foi um estrago muito grande. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado. Para você que tem a crença nesse tipo de coisa, eu sugiro que faça, como é que fala assim, um certo estoque, que é para você poder te dar aquele alento psicológico. Japonês, se não acontecer nada, beleza, não acontecer nada, você vai lá, consome tudo, você não vai ter perda de nada. Mas pelo menos você já te deu um alento psicológico. O grande problema é se você não faz nada, você fica se martelando, porque acontece isso com muita gente.
Por isso que uma coisa que eu sempre levo na minha vida, eu sempre falei para minha esposa e para todo mundo que me pergunta: a partir da hora que você falou A, você nunca pode ter falado B. Isso elimina toda aquela ideia do e se. E se eu fizesse de tal forma? E se eu tivesse falado para ela que eu amo ela? E se eu tivesse... Acaba. Então você acaba com esse tormento psicológico. Porque um dos grandes males dessa década é o tormento psicológico. Tá? Você vê que remédios para a parte psicológica, para a parte de depressão, para a parte de ansiedade, tem vendas muito altas ultimamente. Por causa do quê? Ansiedade. E a ansiedade, ela dá de uma série de fatores. Tem gente que às vezes, como é que se diz, não percebe os ataques de ansiedade. Eu vou te dar um exemplo. Eu parei de fumar. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu era tabagista. Eu parei de fumar. Já tem o quê? Já tem um ano, mais ou menos, né, que eu parei de fumar. Até hoje, de vez em quando, eu tenho ataques de ansiedade. Por causa da nicotina. Se eu tô quieto, daqui a pouco me para assim, eu começo a sentir a língua secar, o coração disparar. Eu estando quieto, eu assistindo um desenho, um anime, me dá ataque ainda. Então você vê que uns troços assim meio doido. Assim, acontece. Imagina aquelas pessoas que sofreram grandes traumas psicológicos com a infância, alguma outra coisa assim. Ou com pessoas ainda é muito pior. Porque aí a chance da pessoa confiar nos outros ou aceitar algumas opiniões contrárias ou algo diferente é muito pior. A chance de rejeição é muito grande. Aí até a pessoa passar por todo aquele trabalho para poder começar a ter novas aceitações, leva tempo. E ela precisa querer. E porque se ela não quiser, é tenso. Tá? Por isso que eu tô tendo esse bate-papo com você, mas eu não espero que na internet, os outros canais, alguma outra coisa assim, tenha esse tipo de consciência. Por isso que eu falo que você precisa tomar conta de você mesmo. É você com você, para com você. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, monta um negócio para você, estuda para você melhorar seu valor de mercado ou invista na parte de ações, renda variável, renda fixa, os dois. Mas faça alguma coisa para você, porque se você for ficar dependendo dos outros ou depender do governo, tu vai se lascar. Se você não quer isso para você, você precisa trabalhar isso. Tá? E trabalhar a parte psicológica também, mas vamos lá que é matéria. Linkando com aquela lá que eu acabei de falar. O aumento na atividade sísmica, terremotos, tá? Na costa da ilha Tokara, na província de Kagoshima, não mostra sinais de redução, com os terremotos de magnitude 4 registrados repetidamente no dia 24. No dia 22, o Monte Shimoi, nas montanhas Kirishima, ao sul de Kyushu, entraram em erupção pela primeira vez em cerca de 7 anos. Embora os dois eventos tenham sido causados por mecanismos distintos, rumores infundados circulam nas redes sociais de que um grande terremoto atingirá o Japão em julho, aquilo que eu acabei de falar. E especialistas pedem julgamentos calmos baseados em informações precisas. É aquela velha história, não tem como prever um terremoto. De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, a atividade sísmica ativa na costa da ilha Tokara começou na manhã do dia 21 até as 10 horas do dia 24, 327 terremotos com intensidades sísmicas de no máximo 1 haviam sido observados, com a maior série registrada no dia 22, com uma magnitude chegando a 5.1. Nos últimos anos, tem havido atividades sísmicas ativas nessa área, com 308 terremotos de intensidade 1 ou superior ocorrendo desde dezembro de 2021 e 346 em setembro de 2023. A atividade sísmica mais recente ocorreu em uma área relativamente rasa,
a uma profundidade de cerca de 10 a 20 quilômetros dentro da placa da placa terrestre, né, sobre a qual se situa o arquipélago japonês. O professor associado Yagihara Hiroshi, da Universidade de Kagoshima, aponta que os movimentos de fluidos como água no subsolo podem estar afetando a área. Se o magma estiver subindo, a atividade sísmica tende a ocorrer em uma área estreita ao longo do conduto vulcânico e é improvável que seja um percussor de erupção. Porque tem as placas tectônicas, elas são soltas ali, tá? Só que são placas pesadíssimas, então para poder mover isso tem que ter um certo abalo ali, tá? Só que se está dando movimento, como é que se fala assim, vários em sequência, ele está andando, mas está andando de forma lenta. Porque quando dá aquele terremoto que rebenta, é um baque muito seco que dá nessas placas. Ou as placas elas se moveram e houve uma depressão, né, no caso assim, ela tombou, ou alguma outra placa que estava um pouco acima dela caiu, né, bateu, aí deu aquela onda de choque. Tem vários tipos, tá? Mas quando está assim, levinho, é menos preocupante, porque a chance de dar algo grande é menor, porque a placa está andando, ela está se assentando. Diferentemente que, dependendo da situação, ela está ali, pá, deu. Tá? Aí que é o complicado. Olha só, o terremoto de Noto, que foi o terremoto de 7.6, aquele que arrebentou a área de Noto ali, que deu bem na virada do ano, que ocorreu em janeiro do ano passado, também foi associado a fluidos. E a atividade sísmica ao redor do epicentro vinha aumentando há algum tempo. Os levantamentos das falhas não avançaram no mar largo das Ilhas Tokara e há poucas informações para determinar a relação entre essa atividade sísmica e o grande terremoto. Mas o maior terremoto ocorrido nos últimos 100 anos foi um terremoto de 6.5 em 1942. Este teve cerca de 1 para 45, né, de energia do terremoto da península de Noto. Então você vê que o último foi ali, esse de 6.5, né, depois veio esse aí, grandão, como é que se diz. O mecanismo pela qual os terremotos ocorrem é frequentemente o mesmo que faz as falhas se desloquem para os lados, aquilo que eu falei das placas tectônicas. E como não espalham água do mar, acredita-se que tsunamis sejam improváveis de ocorrer. O professor associado Yagihara afirma, você vê que ele não fala, ele afirma ali. As pessoas em ilhas próximas devem tomar cuidado, em especial com as quedas de objetos e pedras causadas pelos fortes tremores. A magnitude máxima atual é de 5,1, que é apenas 1 para 700 mil da magnitude do grande terremoto do Japão, do leste do Japão, que foi de 9. Então já dá para você ter ideia que o grande terremoto do Japão foi de 9, Noto, que arrebentou tudo, 7,6. Tá? Tornando extremamente pequena e, portanto, improvável que os movimentos da crosta causados por essa atividade sísmica tenham afetado vulcões ou falhas distantes, como Shimoetake, que entrou em erupção no dia 22 pela primeira vez em cerca de 7 anos, ou o terremoto de Nankai, ou Nankai-Chogo, né, do cinturão de Nankai, e há temores de um grande terremoto. Tá? Esse do terremoto do Nankai ele já tem uma previsão, tá, por dados estatísticos. Porque o Japão, sabe que o Japão é um país muito velho, muito antigo, então eles vêm registrando isso. Tá? E de acordo com esses dados, parece que a cada 100 anos, por exemplo, é para dar um terremoto dessa magnitude, e não deu ainda. Ele está atrasado, esse terremoto do cinturão de Nankai, pelos registros do Japão. Por isso que tem se falado muito. Tá? Mas abriram uma previsão aí, nos próximos 30 anos. Pô, nos próximos 30 anos acontece muita coisa. Tá? Então dá para se levar uma previsão de 30 anos a sério? Não dá.
Eu, pelo menos, não levo. Tá? Até porque não sei se vou estar vivo daqui 30 anos. Por isso que eu falo. É muita leviandade fazer uma puta previsão dessa. Mas, de qualquer maneira, quem fez isso foi o governo japonês. Tá? Há rumores, principalmente nas redes sociais, de que um grande terremoto atingirá o Japão em julho. Mas, com conhecimento científico atual, é impossível prever terremotos com datas e horários específicos. E as autoridades dizem que as informações não são confiáveis. Por isso que eu já trouxe a atualização da previsão ali, estou trazendo essa, tá? Que é para deixar as pessoas um pouco mais calmas. Ryuichi Nomura, diretor-geral da Agência Meteorológica do Japão, disse em uma coletiva de imprensa que o boato provavelmente era falso. Um funcionário da Agência Meteorológica do Japão também disse: atualmente é impossível prever um terremoto com data, hora e local ou escalas específicos. Igual esse terremoto, né, que a Ryo ali, né, é Ryo? Ryo previu. Ela só falou que vai acontecer. Só que ela deu local? Não deu local. O único local que ela falou assim, Japão. Aonde? Não dá para saber. Então pode ser onde que eu tô, pode ser onde você tá, caso você esteja no Japão. Pode ser acontecer em Hokkaido, pode acontecer em Okinawa. Não dá para saber. Tá? Por isso que nesse ponto, se você quiser um certo alento psicológico, você vai ter que fazer uma certa provisão ali de produtos e ficar quieto. E esperar a coisa desenrolar. Não deu nada, consome aqueles produtos, vida que se segue. Tá? O Japão é um país propenso a terremotos. E a ocorrência de um grande terremoto no Vale de Nankai é prevista. Aquele do cinturão de Nankai ali. O Comitê de Pesquisa de Terremotos do governo também anunciou a probabilidade, a avaliação de longo prazo de um terremoto específico ocorrer nos próximos 30 anos. Aquilo que eu acabei de falar. Isso ocorre porque os avanços científicos tornaram possível prever as tendências gerais de atividades sísmicas em um determinado período de tempo, mesmo com algumas incertezas. No entanto, com conhecimento e dados científicos são limitados, as previsões que determinam a data e a hora do terremoto ainda não foram concretizadas. Enquanto isso, tremores fortes podem ocorrer em qualquer lugar do Japão. Acabei de falar a mesma coisa. Um funcionário da agência meteorológica diz: é importante se preparar para os terremotos regularmente. Aquilo que eu acabei de falar também. Deixar sua bolsinha de emergência preparada. Deixar mantimentos, água e etc. Aquele fogãozinho a gás com alguns bujões ali, tá? Estocados. Por quê? Se você acontecer alguma coisa, não na sua região, mas numa região próxima, vai haver desabastecimento. E se acontecer alguma coisa na sua região, dependendo, pode ser que sua casa caia, tudo aquilo que você fez foi jogado fora. Mas se você deixar uma certa parte, se você tiver carro dentro do carro, você já salva alguma coisa. Essa é uma das grandes lições que o tsunami de Fukushima trouxe. Tanto que eu já falei essa história várias vezes aqui, eu vou falar ela de novo. Teve um senhor, tá? Quando teve o tsunami de Fukushima ali, que devastou ali, matou muita gente, ele saiu correndo, ele batia na porta dos vizinhos, chamando os vizinhos não deram, não atendia ele, ignorava ele continuou correndo. Ele pegou o carro dele e véu. Só que ele não tinha nada dentro do carro. E aí? Ele falou que ele passou muita fome, ele falou que passou muito frio. Tanto que, quando eles fizeram a entrevista com ele, ele mostrou o porta-mala do carro dele. O porta-mala do carro dele tinha pacotes de lame, fogareiro no caso, aquele fogãozinho que eu acabei de falar, tá? Papel higiênico, ali, e água, lame, essas coisas, no porta-mala. Porque ele falou assim: nunca mais eu quero passar aquela fome e aquele frio que eu passei. Pô, isso serve de lição pra gente. É aquela velha história. É questão de acreditar ou não, mas o cara passou. Então serviu de grande lição para ele. Então, se você quer aprender pelo caminho das rosas,
Porque a gente tem dois caminhos. Ou você aprende no caminho do amor ou aprende no caminho da dor. Não existe meio termo. Saúde, amor. Você vê que tá espiando, né? Então, você só tem dois caminhos. O caminho do amor ou o caminho da dor. O caminho do amor é o que é? Você aprender historicamente com o erro dos outros. Por isso que estudar história é muito importante. Você vai ver o que os outros fizeram. Em cima daquele erro que os outros fizeram, você não cometa o mesmo erro. Desvie daquilo. Por quê? Dá para você fazer certas ações para mitigar a consequência. Tem como? Tem como. Mas isso depende totalmente de você. Tá? Eu posso estar falando um monte de coisa aqui, mas se você não quiser dar ouvido a nada, não vai servir de nada. Tá? Então, pode ser que você me ouvindo, você vai aprender no caminho do amor. Se você não quiser me ouvir, caso aconteça alguma coisa, você vai ter a sua experiência empírica. Aí, no caso, caminho da dor. Tá? Não tem muito o que fazer. Mas, continuando aqui, os rumores de um grande terremoto que atingirá o Japão em julho está causando um impacto notável nos visitantes de Hong Kong, que tendem a dar grande importância ao Feng Shui. De acordo com a Organização Nacional do Turismo no Japão, a JNTO, o número de visitantes de Hong Kong ao Japão em maio foi 193.100, com uma queda de 11,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. A queda foi perceptível considerando que maio já havia registrado um recorde de visitantes em geral. Em resposta à queda na demanda por viagens para o Japão, a Hong Kong Airlines decidiu cancelar os voos de Hong Kong e Kagoshima e Kumamoto a partir de julho, para esse verão. A companhia aérea de baixo custo, LCC, da Greater Bay Airlines, também começou a reduzir seus voos de Hong Kong e Tokushima de 3 para 2 vezes por semana, desde o dia 12 de maio. De acordo com a divisão de promoção de turismo da prefeitura de Tokushima, a taxa de embarque, que era de 57% quando a rota de Tokushima foi lançada em novembro do ano passado, caiu para 51% em abril e 22% em maio. Então você vê que os rumores são tão assim intensos que estão achando que vai acontecer alguma coisa em Tokushima. Faz sentido um troço desse? Né? Porque se houve uma queda por lado de lá, existem os outros locais. Por que as pessoas não foram para os outros locais? E aí? Houve uma queda no geral. Né? Então já dá para você ter uma ideia que o histeísmo está batendo. Por isso que eu falo da questão da fé cega. Tá? Vou dar um exemplo de fé cega. Muita gente vai me xingar por causa disso. Jesus Cristo. Alguém já viu Jesus? Pois é. Mas você acredita em Jesus. Então o que que é isso? É uma fé cega. Se você já tivesse visto Jesus, não precisa tocar, mas se você já tivesse visto Jesus, seria uma fé raciocinada, porque você sabe que existe. Mas uma fé cega, você está tendo crença em algo que você não tem certeza que existe, mas você acredita que existe. É a mesma coisa, muita gente pinta o quadro do capiroto. Quem que já viu o capiroto? Nunca apareceu uma testemunha falando, ó, eu vi o capiroto. Mas tem um monte de quadro do capiroto. O que é? A pessoa pinta de acordo com a imaginação dela. E a imaginação dela, que é, entre aspas, fé. A fé é cega. Então tem que se tomar muito cuidado nesse ponto. Tá? Eu posso parecer pragmático nesse ponto? Tem que ser. Tá? Porque se a gente ficar levando tudo muito na fé determinadas coisas, então vai se lascar. Você vê. Não, boca calada, neto mosquito. É melhor pular de matéria antes que eu fale besteira aqui. Tá? Essa daqui é mais para quem tem interesse no caso de fazer ações, investimentos em ações imobiliárias, alguma outra coisa, ou mesmo conseguir comprar a sua casa. Só que lá no Brasil, não é aqui, tá? Saiu uma matéria que o Haddad, ele deu uma entrevista para a Record. Olha só.
Durante a entrevista à Record, conforme o trecho vinculado pelo canal, Haddad confirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuda formas de alavancar o crédito imobiliário do Brasil. É esse ponto que eu quero trazer para você. O tamanho das besteiras que ele estava falando antes não nos interessa. Tanto que quem me conhece sabe que eu odeio política nesse ponto. Tá? E não gosto realmente de trazer coisa de teor político. Às vezes trago porque é necessário, tá linkado. Não tem como escapar. Igual aqui. Mas, né, tirando essas coisas de lado, o Haddad falou uma coisa que me chamou muita atenção. E eu quero trazer isso para você. Tá? Que isso aqui vai ser oportunidade. Não é recomendação de compra. Fica bem claro. Abre-se aspas. Para quem não sabe, quando abre-se aspas, é a citação direta de alguém falando algo. Tá? Abre-se aspas. O Brasil tem um crédito imobiliário na casa de 10% do PIB. Tem país como o Chile que é 30%. Tem países como a Austrália que é mais de 100% do PIB. Então, nós temos uma avenida para percorrer. Fecha-se aspas, comentou Haddad. Abre-se aspas de novo. E é neste momento que nós tivemos uma longa reunião com o presidente Lula para explorar novos instrumentos de crédito imobiliário, com garantia, para que o juro seja baixo, para que a gente possa alavancar uma indústria fundamental para o desenvolvimento do país, que é a indústria da construção civil. Fecha-se aspas. Então, você vê nisso que ele falou. Então, futuramente, vai gerar oportunidade na parte de investimentos. Tá? Bancões, que geram crédito imobiliário. Construtoras vão ter um ganho significativo com isso. Tá? Empresas de logística, por causa para poder levar os materiais. Então você vê que são 3 segmentos que vão ter grandes altas no Brasil logo logo. Tá? E para quem não quer investir, mas quer ter um imóvel, para explorar novos instrumentos de crédito imobiliário com garantia para que o juro seja baixo. Então vai abrir mais crédito para as pessoas comprarem seu imóvel no Brasil. Isso pode ser uma grande oportunidade para quem está aqui no Japão trabalhando, juntando seu dinheirinho para conseguir um imóvel. Talvez não consiga no Japão, mas talvez consiga no Brasil. Japonês, compensa pegar no Brasil em relação ao Japão? Ó, só vou te falar um negócio. No Japão, você compra uma casa, ela, historicamente falando, pela ciência, a casa ela fica velha, ela sofre depreciação, o preço cai. Então, se você comprar um imóvel aqui no Japão, o preço dele tende a cair. Por mais que sofra valorização de terreno, esse tipo de coisa com o longo dos tempos, mas o valor daquela casa ela tende a despencar. Diferentemente do Brasil, que você vê que aquelas casas velhas despencando, troço horrendo, só valorizando. Então, dependendo em questão de moradia e investimento, meu ponto de vista, o Brasil é muito mais lucro a longo prazo do que aqui no Japão. Tá? Mas isso é ponto de vista de cada um. Esse é meu entendimento. Tá? Porque no Brasil, por mais que as casas no Brasil sofram depreciação, ainda está valorizando. Diferentemente que aqui no Japão, começou a sofrer depreciação, elas vão perder valor. Tá? Só que muita gente vai falar, japonês, mas aqui no Japão valoriza. Toma cuidado, que da mesma forma que acontece no Brasil, acontece aqui no Japão também. Que não são todos os locais que valorizam. Tá? Tome muito cuidado com isso. Não vá achando que todos os locais são 100% de valorização, que não vai ter. Tá? Então só tome muito cuidado com isso. Mas existe a oportunidade? Existe. É isso que eu estou trazendo para você.
Você vê que daqui para frente, dependendo do que o Lula fizer ali, vai gerar oportunidades em investimento em renda variável, bancões ali, empresas de logística, né? Construtoras, eu esqueci de falar, construtoras, muitas construtoras vão ganhar valorização também. Então você vê aqui, ó, são vários segmentos que vão se beneficiar desse movimento do Lula. Japonês, mas você está falando isso aqui. Mas isso aqui, por isso que eu falo para você, estude geopolítica. Porque eu não vi nada do governo em si falando, vamos criar um crédito novo. Só que se o Haddad falou em entrevista, já tem alguma coisa engatilhada. E logo logo deve aparecer alguma coisa. E nisso, se você estuda geopolítica e pegou esse macete que eu acabei de falar aqui agora para você, se você for atrás de ações de construtoras, bancões, e já garantir, pode ser que agora você pegue ele descontado, com preço mais baixo. Porque na hora que vier esses créditos, pode ser que o negócio suba. E nisso que subir, vai dar aquela, dependendo da forma que for feito, grandes valorizações. Foi da mesma forma quando o Haddad falou que ele ia taxar o CRI, que é a letra de crédito imobiliário, iria cair o quê? Ia despencar muito, dependendo do financiamento. E nisso o que acontece? Despencando o financiamento, menos pessoas vão conseguir comprar casas. Por mais que ele falasse, não vai melhorar a parte imobiliária, não, se você está achando crime, você está tirando o crédito do povo para poder comprar casa, não faz sentido. Então você vê que ele fala uma coisa e faz outra. Os caras é meio doido, como é que se diz, né? Mas agora não, agora é diferente. Tanto que essa parte do CRI e do CRA parece que não passou na votação. Parece que ele foi vetado, tá? Se eu não estou enganado. Da mesma forma que parece que fundos imobiliários também ganhou isenção. Então, ó, show de bola. Só que só tem que tomar um cuidado, tá? Essa parte do governo japonês querer fazer esse tipo de coisa. O grande problema que a China está passando agora, da deflação, por quê? Foi construção civil. Eles foram igual uns tarados, porque não há outra palavra para falar. Construindo prédio, construindo casa. Construir esse prédio, casa, igual um louco, para poder incentivar o mercado. O que aconteceu? Construíram demais e não tem gente para morar. Então o que aconteceu? Construiu-se muito, não estão conseguindo vender os prédios, os apartamentos, as casas. Tem muita casa vazia, apartamento vazio na China. Então o que acontece? As empresas que usaram para poder construir o prédio não conseguiram o retorno do capital. E o que aconteceu? Risco de calote. Simples assim. Esse é o grande problema da China agora. Por isso que gerou todo esse problema de deflação. Mas, se o Brasil não fizer de uma forma descontrolada, tá tranquilo. Mas se ele fizer isso de uma forma descontrolada, dependendo dessa parte do crédito aqui, pode ser que chegue aos pés do problema da China. Aí vai piorar ainda mais de vez. O que já estava ruim vai piorar. Mas pode ser uma grande oportunidade para as pessoas conseguirem uma casa. Tá? Então, só fica de olho nisso. Tá? Se você não tem sua casa e pretende ter ela um dia, fica de olho nesse movimento do governo. Porque assim que o Haddad trazer alguma coisa, pode ser uma grande oportunidade para você conseguir sua casa. Eu, para te falar a verdade, eu estou muito de olho nisso aqui. Dependendo da situação, né? Ó, eu estou indo para o Brasil também, ó. Mas de qualquer maneira, só fica de olho, porque isso aqui vai gerar séries de oportunidades. Da mesma forma que você gosta de investir em renda variável, você viu que vai ter 4 segmentos de renda variável que dá para você investir, que vai dar para você ganhar. Mas, né, você vai ter que escolher a dedo ali, tá? Fazer o famoso pick and hold ali para você conseguir. Pegando agora, antes dos anúncios, você pega num preço mais barato. Porque depois que tiver certos anúncios, o troço vai disparar. Foi igual que aconteceu agora no Oriente Médio ali, com o Irã falando que ia fechar o Estreito de Hormuz. O que aconteceu? O preço do dólar, o preço do
o petróleo disparou, muita gente não deu atenção para isso, né? Mas aqueles que já estavam cientes do mercado olharam, compraram ações das empresas petrolíferas, de logística, porque o petróleo tem que ser levado de um lado para o outro. Então precisa dos navios. Então, dependendo, empresas de logística e outros segmentos. Então, dependendo, muita gente faturou com a guerra dos 12 dias aí, do Irã e Israel, faturou. Por isso que eu canso de falar que no meio ao caos existem os vencedores. Vai do quê? Da pessoa ficar atento a cada movimento. Tá? Por isso que estudar geopolítica, saber fazer análise de geopolítica é muito importante nesse ponto. Porque se você pega uma previsão de alguma coisa assim, porque alguém falou, você não precisa nem prever, mas se alguém falou ali, você pega aquela palavra e começa a destrinchar aquilo, isso pode servir como um grande catalisador para você fazer investimento. É igual aqui que eu estou trazendo para você as palavras do Haddad. O governo brasileiro ainda não lançou nada, mas o Haddad está falando, isso vai vir a público em qualquer momento. Só que quem viu isso aqui, dependendo, vai fazer os investimentos agora, para pegar ele bem baixo, porque quando vier, o troço vai valorizar. E dependendo se for o famoso trade, valorizou lá na frente, vende, tem lucratividade. Aí vai de cada um, tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, clique no sininho para receber as notificações de vídeo, tá? E eu vou ficando por aqui e mais